Bem, hoje nós vamos falar aí sobre vislumbrando, não é? A eternidade. Então a gente falou de aspectos que a gente pode até colocar aspectos negativos dessa mensagem, né? Quando você vai passando por aquelas fases ruins, ou que você também vai precisar entender como é a experiência do luto, o que envolve aqueles dias, o que envolve o momento, o tempo do sepultamento, como vimos ali algumas atitudes de Davi. Mas hoje aqui quero ver sobre essa ideia de vislumbre. E vislumbre é alguma coisa que é uma mostra. Essa palavra significa também um traço, um vestígio. Quando você está numa noite escura e você tem aquele relâmpago, né? Aquela claridade que vem, aquilo é um vislumbre, não é? É um sinal, é alguma coisa que realmente só dá uma pequena amostra, né? Pequena amostra. Quando a gente vai fazer compras, né, no mercado, e de vez em quando o mercado faz aquela bandeja de amostras, né? Aí rapidamente os meninos vão para lá, né? O que é que tem aí, né? E degustam aquela amostra, né? Aquilo é um vislumbre do produto, né? Para dar água na boca. Então, um vislumbre da eternidade. O nosso tempo vai estar dividido em 3 partes. Nós queremos falar sobre o descanso eterno, né? E responder essa pergunta: como é o descanso dos que partiram? O segundo ponto, nós vamos tratar o corpo eterno. Haverá reencontros e reconhecimento no céu. E a gente vai falar, por fim, vida eterna, como é a existência na presença de Deus. Então tem muitos versículos, esses versículos vão estar sendo projetados aí, para que você possa acompanhar um pouquinho desses 3 subtemas: o descanso eterno, o corpo eterno e a vida eterna, não é? Recentemente, o pastor José Arthur pregou sobre o céu, né? Um pouquinho antes do carnaval, porque eu lembro que ele falou: olha, no carnaval eu vou pregar sobre o contrário, né? Então eu sei que era perto do carnaval, né? Então talvez alguma coisa que possa complementar ou ver de uma forma diferente. A minha ideia não é tanto olhar a questão toda da teologia da eternidade, mas é pensar um pouquinho sobre a pessoa que veio a falecer. E aqui eu estou colocando numa perspectiva de uma pessoa que tenha Cristo como Senhor e Salvador. Então, sempre a minha conversa, sempre a minha direção vai ser nesse sentido. Mas a primeira coisa aí é o descanso, né? Como é o descanso dos que já partiram? Um dos textos que eu quero colocar aí é Apocalipse 14, 13, que diz assim: bem-aventurados, essa palavra significa feliz, ditoso, né? A pessoa que está aí está contente, né? Bem-aventurados os mortos que desde agora, e aqui é a ênfase, morrem no Senhor. A ideia é que a sua partida seja uma partida no Senhor. Diz assim que para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. A descrição bíblica diz que realmente pessoas, quando falecem, elas estão indo para a presença do Senhor, mas nessa questão do descanso de uma fadiga, né? Olhando um pouquinho de perto o que significa essa palavra fadiga, ela pode ser entendida como uma surra. Engraçado, né? A palavra que é colocada aí pode ser realmente um corpo moído, uma surra que a pessoa levou, né? Quer dizer, a nossa vida nessa esfera terrena, ela não é uma vida fácil, ela é uma vida difícil. Hoje nós estávamos conversando aqui no almoço que nós tivemos, e eu estava conversando com o Wagner e a Patrícia, que tem o seu filho Gustavo, que está vivendo 1 ano fora, está num seminário. E lá no seminário eles estão fazendo obras, eles estão servindo ao Senhor, então eles estão entrando em contato com crianças e com adolescentes, que é uma outra realidade que ele ainda não viveu, com aquelas crianças e aqueles adolescentes. E aí nós estávamos conversando, dizendo, olha, eles estão entendendo um pouco que a vida é dura.
ao ver as experiências daquelas crianças, ao ver as experiências daqueles adolescentes, que graças ao bom Deus o Gustavo foi cerceado, foi cuidado pelos seus pais e muitas das vezes livrado. Mas olha só, nós passamos realmente por esta vida, ela é boa, é a dádiva do Senhor, mas ela tem os seus espinhos, os seus abrolhos, ela tem realmente os seus percalços, ela tem as suas barreiras. E o ser humano aqui, ele não é realmente isento das dificuldades que essa vida traz. Converse com qualquer pessoa e ela vai lhe colocar as histórias de dificuldades, por conta do pecado que há no mundo, por conta do pecado que há no coração, o pecado que há nos relacionamentos. Mas quando uma pessoa ela vai para a presença do Senhor, porque ela morreu no Senhor, ela está realmente saindo de um âmbito também, que é conhecido como âmbito de fadiga, né? Surra, a ideia pode ser aqui traduzida como um ato de bater no peito, aflição ou tristeza. O oriental, principalmente ali, não é? Na região do Oriente Médio, quando se perde alguém, ou no contexto ali do Novo Testamento, é aquela questão de bater no peito como uma aflição, como uma necessidade de expressar aí a sua tristeza. Então essa palavra pode ser traduzida também para esse ato de aflição, de tristeza, de intenso trabalho unido ao aborrecimento. Deu para ver aí da Fábia, né? Por que é que eu fui mandado embora, né? Fábia e Adelmir, salvo engano, são da região de Brasília, não é isso? E chegaram aqui em São Paulo por questão de emprego, né? Direcionado por questão de emprego, né? Então, estão aqui vivendo em São Paulo, né? Os familiares, salvo engano, são todos lá daquela região, né? Estão por aqui por conta dessa questão do emprego. Aí você está aqui empregado e de repente você é o primeiro emprego, como foi dito, né? E às vezes a gente passa por aborrecimento. Meus irmãos, eu comecei a trabalhar desde os 14 anos. E estar no ambiente de trabalho em que você tem que estar numa posição também de submissão. E você às vezes tem superiores a você que são maldosos mesmos, que tem uma atitude má. E às vezes você é alvo de aborrecimento. Muitas das vezes não é porque você fez alguma coisa de errado, mas o ambiente não é fácil. Mas é a lida da vida como um todo, não é? Então, para o descanso eterno, aqueles que partiram, eles estão no Senhor realmente descansando de tudo isso. Isso não volta mais. As dificuldades enfrentadas, o mundo vil, debaixo, né, jaz no maligno, é alguma coisa que não vai se experimentar mais. Eu fico imaginando que se nós tivéssemos oportunidades, eu estou aqui conjecturando, eu estou aqui imaginando, de chegar para uma pessoa que morreu em Jesus e falar: você quer voltar? Né? Eu acho que não. A outra coisa que a gente pode considerar aqui é que você tem um convite, né? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aqui o gozo é realmente alegria. É uma explosão de alegria. O entra no gozo do seu Senhor é um ambiente de satisfação. Entra no gozo do seu Senhor é um ambiente de regozijo. A palavra do Senhor diz que realmente a morte dos seus é lucro. Quando você parte dessa esfera terrena para estar com o Senhor, é a aceitação de um convite que também é irrecusável. Eu vou entrar no gozo do meu Senhor. Eu vou estar realmente descansando e eu vou, nesse descanso, ser visto como bem-aventurado e ouvindo a voz do Senhor, dizendo: olha, entre no meu gozo, entre na minha alegria, entre na minha satisfação. Não vai haver dúvida. Não vai haver dúvida.
Outra coisa também é que a gente pode perceber que é realmente uma bem-aventurança eterna. É uma alegria eterna. Diz o texto de Apocalipse 21:4 que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então olha só, enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a condição do descanso eterno. As dores provocadas, né, as injustiças, a morte já não existirá. Toda essa experiência que o ser humano sente com o definhar do corpo, com o definhar da mente, com o definhar do seu ser, se esvaindo, indo embora, lá já não existirá. Então essas três palavras, luto, pranto, dor, não é característica do descanso eterno. Não é característica do descanso eterno. Não haverá pranto, não haverá dor, não haverá luto. E eu gosto dessa frase, as primeiras coisas passaram. Eu entendo que o Senhor tem um projeto e Ele está executando esse projeto. E Ele vai finalizar esse projeto com a vida eterna, com um ambiente de eternidade, diante da presença dEle, já ausente de todo o pecado. E quando nós estivermos experimentando tudo aquilo, quando nós já estivermos naquela circunstância, naquele ambiente, isso que nós vivemos aqui, será algo que na nossa cabeça, no nosso coração, é as primeiras coisas. Meu coração já não está mais lá. Aquilo dali já não tem um impacto, já não tem uma influência tão grande, porque isso que eu estou vivendo aqui, eu tenho a ideia de que a gente vai ter uma percepção do que já vivemos, só que aquele ambiente eterno vai ser tão intenso, vai ser tão maravilhoso, que isso que nós vivenciamos aqui, a gente vai querer esquecer. Eu tenho um professor que me deu aula aqui no seminário. Ele já partiu, já está com o Senhor. O nome dele é Rubens Granoff. E aí ele fez uma pergunta um dia na sala. Ele vai falar bem assim, por quê? E ele falou bem assim, mais ou menos nesse assunto que nós estamos falando sobre as primeiras coisas. Por que é que a gente vai querer esquecer? Por que a gente não vai querer lembrar? E aí ele colocou a resposta por causa do pecado, por causa de Gênesis 3. Aquela experiência humana do pecado não vai fazer que nós também não tenhamos não somente o nosso coração no pecado, mas lá no céu nenhuma tentativa de pecar. Eu estou imaginando aqui se a gente tivesse uma oportunidade lá no céu, como Adão e Eva teve de fazer uma escolha. Eu imaginando Deus chegando e falando, Wilson, você vai ter uma escolha. Se você comer desse fruto, você estará em pecado. Mas se você deixar de comer, você estará fazendo a minha vontade. Me colocando num ambiente com Adão. Eu vou falar, Senhor, onde tem um machado para eu derrubar essa árvore? Senhor, você não precisa nem pedir falar isso para mim, porque eu quero viver longe dessa árvore. Por quê? Porque eu senti, eu experimentei o que é uma vida de desobediência e de pecado. E o Senhor me livrou disso. Essas primeiras coisas já não me satisfazem mais. Rubens Granoff colocou aquelas respostas, que mesmo que nós tivéssemos uma experiência de obediência ou não, que nós escolheríamos não desobedecer pelo nosso passado aqui na terra. É claro que ele estava só, bem-aventurança, irmãos. Um convite, um descanso. Esse é o primeiro ponto. A ideia é que nós estaremos num vislumbre da eternidade, a gente estará num descanso eterno. Um segundo ponto também que a gente pode aí observar
Opa. Vamos lá. Fernandinha, passa aí para mim, por favor. Ok, deixa eu ver agora se vai. Foi. O segundo é o corpo eterno. Será que haverá reencontros? Como é que será o corpo? Reconheceremos, né? Eu quero falar algumas coisas do corpo glorificado de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é realmente a primícia daqueles que dormem, daqueles que morreram em Cristo Jesus. Ele é aquele que ressuscitou, ele é aquele que é o modelo, ele é aquele que é o primeiro padrão. Ele é de fato aquele que vai à frente. Observar a vida de Jesus pós-morte, né, após a sua ressurreição, dá para nós percebermos também as nuances de nós mesmos, o que nos espera do nosso corpo. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode observar é que nós teremos algo visível. Falavam aí nessas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: olha, paz seja convosco. Lucas 24. E se você puder abrir a sua Bíblia comigo, eu quero ler do verso 36, que é esse primeiro que aparece aí. Mas aqui nós temos até o 43. Lucas 24. Verso 36 até o 43. Diz assim a palavra do Senhor. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Quando o espírito não tem carne nem ossos, como vê? Porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essas três partes, Moisés, profetas e salmos, as divisões do Antigo Testamento, não é? Na Bíblia hebraica. Então, quer dizer, era isso que precisava se cumprir conforme estava escrito no Antigo Testamento. É o que podemos aqui dizer, não é? Verso 45, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então aqui, ele tinha um corpo visível. Então, nós também, na eternidade, teremos um corpo visível. Não seremos só uma parte imaterial. Não seremos só a parte espiritual. Nós também, quando o Senhor trazer novas todas as coisas, estaremos aí com um corpo visível. Jesus apareceu. E não somente visível, mas talvez uma palavra que a gente possa colocar aqui, não é? Essa palavra não está nas Escrituras, né? Mas interdimensional, quer dizer, você pode estar ali em duas dimensões, porque diz o texto aqui em João 20:19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, diz que estava trancado as portas da casa. Trancado as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Mas veio Jesus e pôs-se no meio deles. E lhes disse: paz seja convosco. Olha só, né? Você estava com a casa ali fechada, o João ressalta que estavam trancadas.
porque eles estavam com receio realmente ali dos judeus, crucificaram Jesus, agora vai estar atrás deles também, dos seus seguidores. Mas diz que Jesus apareceu ali, ele atravessou, né? Então, essa ideia, né, dos corpos, não somente o nosso corpo, ele vai ser algo visível, mas a nossa dinâmica será diferente da dinâmica que temos hoje, não é? Da dinâmica que temos hoje. A possibilidade de entrar em um ambiente e sair de um ambiente de uma forma totalmente diferente do modelo que temos hoje, da dinâmica humana que temos hoje, do corpo que temos hoje. E não somente isso, mas ele tem também um corpo comunicável. Falava ainda, voltando agora para Lucas 24, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse. Então também um corpo que comunica, um corpo que fala, que interage. Não é um corpo inerte, mas um corpo vivo que fala. E não somente isso, mas apalpável. Ele vai dizer lá em Lucas 24, versículo 39 e 40, olha, vede as minhas mãos e meus pés, não é? Sou eu mesmo, apalpai, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então nós teremos algo não somente visível, comunicável, mas apalpável. Apalpável, ou seja, ele está dizendo que nós teremos carne e ossos. Eu penso que numa configuração diferente. Por exemplo, o meu corpo, ele envelhece. O meu corpo, eu entendo que o ápice dele foi do meu nascimento. Porque o bebê, ele vai subir num desenvolvimento e depois ele vai descambar. Ele vai realmente se esvair, ele vai envelhecer. E eu que completei 50, eu já estou ali, no bico do corvo, né? E o problema da descida é que você pode tropeçar. Para subir, você não, mas para descer, né? Então, veja bem, né? Apalpável. Outra coisa também é que o corpo, ele é sólido. Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e diz ali que ele comeu na presença deles. Eles perceberem que não era um espírito, Jesus mostrou, né? Não sei se nós vamos carregar algumas características como cicatriz ou alguma coisa assim, mas pelo menos Jesus, ele está lá, a mão traspassada, os pés traspassados, ali um símbolo do seu amor por mim e por você. Nós vamos ver isto. E ali então ele come. Então, fisiologia, não é? Fisiologia. Vamos necessitar de comer. Outra coisa também, eu entendo aqui que eu coloquei a palavra sendo percebido. Eu penso que algumas coisas serão melhoradas, né? É um corpo glorificado, né? O Wilson vai ter o upgrade, né? Vai ter um upgrade. Porque assim, olha só, eles percebem Jesus, mas não prontamente. Mas no falar de Jesus, a presença de Jesus trouxe uma percepção. É Jesus. Esses 2 versículos são as 2 primeiras aparições, a ordem deles, são as 2 primeiras aparições de Jesus depois que ele ressurge. A primeira aparição foi para Maria Madalena. A segunda aparição foi para os 2 discípulos a caminho de Emaús. Então assim, até agora Jesus não se revelara depois da sua ressurreição. Esses são os primeiros momentos. Essas são as primeiras experiências humanas com Jesus. Então, primeira Maria Madalena perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela está lá no sepulcro. Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se o tiraste da onde? Ali do sepulcro, ali da onde o corpo estava, descansando, a pedra foi removida. Aí elas estavam tristes, porque elas queriam ir naquela manhã ali, trazer mais perfume, deixar o corpo mais preparado para resistir.
E elas chegaram ali, a pedra removida e o corpo não estava lá. Então Maria Madalena começa a se entristecer e chega Jesus. Ela pensa que é o jardineiro e vai perguntar: quem é que tirou? Quem é que tirou o corpo daí? Aí ela fala bem assim: olha, pensando que era o jardineiro, respondeu: Senhor, se você o tirou, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Mas Jesus fala: Maria. Aquela palavra, Maria, ela se volta. Ela se volta, diz, voltando-lhe, ele disse em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Ela reconhece o tom de voz. Ela reconhece Jesus, Maria. É a primeira aparição de Jesus para uma pessoa. Mas a segunda aparição diz que aconteceu quando estavam à mesa, os discípulos de Emaús, né? Uma pessoa se põe no caminho daqueles dois, e eles vão descendo de Jerusalém para a cidade de Emaús. Quando chega em casa, aquela pessoa quis seguir o caminho, os dois chamam para entrar dentro de casa e para tomar um café e continuar a conversa. E aquela pessoa aceita o convite, eles estão dentro de casa, agora de um dos discípulos. E essa é a conversa. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele, ali Jesus, o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, esta palavra, o reconheceram. É Jesus. Agora aquele homem de dores, que sabe o que é sofrer. Pé no chão, poeira, vestimenta sem qualidade, talvez cabelo não todo arrumado. Ele está agora com o corpo glorificado. Ele está no ideal, no 100% do seu corpo também. Não é aquele Jesus que vai trazer as poeiras no pé, talvez ali o pé rachado. Não é o Jesus que vai trazer talvez ali o cabelo. Talvez aquelas últimas imagens de ele sendo chicoteado, dilacerado, machucado. Aquilo que ficou na cabeça dos seus seguidores. Que agora desce de Jerusalém para Emaús entristecidos. Eles reconhecem aquela pessoa ali perfeita. E aí eles dizem bem assim, mas ele desapareceu na presença deles e disseram ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Então por isso que eu estou colocando que a pessoa vai ser percebida. Talvez não vai ser totalmente igual, porque teremos um corpo transformado. Mas certas nuances nossas não será esquecida, não será tirada, né? Então, isso é para trazer para você também um vislumbre, lembra? Um feixe de luz. É somente um resvalar, um bater de leve, né? Com aquilo que a gente vai perceber lá. Não somente nós podemos ver Jesus com o corpo glorificado, mas também o corpo dos convertidos será glorificado como o de Jesus. Filipenses, que nós acabamos a série, Paulo fala bem assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Irmãos, a percepção nossa hoje é um corpo de humilhação. Padecemos, sofremos, adoecemos, ficamos cansados. Ontem à noite eu tive a oportunidade de visitar o Gerson. O Gerson, esposo da Nadir, ele está internado aqui no Jabaquara. E aí eu conversei com a Nadir, perguntei se poderia receber visita, porque ele está lá com repouso absoluto. Ela falou, não pastor, pode receber visita, é só à noite agora, só 20 horas. Eu falei, eu vou dar um pulo lá. Você conhece o Gerson? O cara é desse tamanho. Ele faz academia, né? Você tem um corpo, né, todo malhado,
malhado. Mas eu cheguei lá ontem, eu entendi o que é corpo de humilhação. Ele aparentemente, irmãos, não tem nada. Conversamos, né? Se você tá ali com ele, é a mesma coisa de falar, Gerson, parece que você está bem. Mas sai daí, rapaz. A gente está conversando aqui, você está conversando e tudo mais, estamos dando risada e tal. Mas ele não podia praticamente se mover. Era repouso absoluto. Ele era proibido de levantar da cama e dar uma volta ao redor da cama. Ele não poderia sair para ir no banheiro urinar. Tinha ali o que a gente chama de papagaio. Ele tinha que fazer o xixi ali, sem sair. Totalmente ali paralisado. Porque o corpo ali estava com baixíssimas plaquetas por conta da dengue. E ele falou, pastor, eles estão me perguntando até no escovar do dente. Eles pedem para eu escovar os dentes devagar, para que não machuque, porque pode ter uma hemorragia e não vai parar de sangrar. Lá no céu não vai precisar disso. Corpo glorificado, irmãos. Esse corpo de humilhação nosso. Não vai ter. E Paulo está dizendo que assim como o Senhor Jesus teve um corpo glorificado, nós também seremos transformados. Isso é uma bênção. Então, quando a gente vê um ente querido que partiu no Senhor, a gente olha no caixão ali, um corpo que está começando a entrar em decomposição. Mas se ele partiu no Senhor, aquele corpo ali ele não vai usar mais. A gente está se despedindo daquele corpo, mas aquela pessoa receberá um corpo transformado, glorificado. Aquilo que foi o motivo daquela pessoa falecer, não será mais motivo nunca na sua vida de nenhuma dor, de nenhum problema. Não é? O que mais? De corruptível para incorruptível. Portanto, é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Irmãos, esse corpo que nós temos não tem capacidade de sobreviver na eternidade. Esse corpo que nós temos não tem capacidade de perdurar na eternidade. O texto diz assim, porque é necessário. Nós não temos condição de, na eternidade, ficar com esse corpo. Não é compatível. É um ambiente que não pertence a esse corpo. Nós não podemos ir para lá com esse corpo. Então isso que é corruptível, isso que desintegra, isso que realmente vai se decompor, decomposto ficará. Que sirva para dar adubo para a terra. Que sirva. É só isso. Seremos revestidos de um corpo incorruptível. Isso vai ser necessário. Sem isso, a gente não estará no céu. Então Paulo diz que isso é necessário. Será então um corpo também, olha só, que não se casam. Porque na ressurreição, nem se casam, não se dão em casamento, são porém como os anjos nos céus. Então lá nos céus eu não vou chegar e falar bem assim, Sidneia, que bom que você chegou. Estou dizendo que eu vou primeiro que ela, né? Sidneia, que bom que você chegou. Tem uns amigos aqui que eu já estabeleci amizade, quero te apresentar. Essa é minha esposa, né? A Sidneia vai falar, rapaz, eu pensava que eu ia estar livre de você. Eternidade com você? Deixa eu falar com o Senhor, espera aí, né? Deus já nos reservou, né? Tá livre disso. Nos céus parece-nos que não vai ter a formação da família. Nós vamos ter ali a minha irmã Sidneia, minha irmã em Cristo, meu irmão em Cristo Tiago Rocha. Mas essa
concepção de família parece que é algo terreno. Possivelmente não vamos ter relações sexuais. Então, qual é a ideia aqui? É aquela ideia de que lá nos céus o número que entrará estará estável eternamente, não aumenta, também não diminui, não se morre. Mas parece-nos então que também não tem procriação. Então nós vamos estar numa família única, Não se casa, não se dá em casamento. Então essa é a condição de céu. E é claro, melhor do que ter a Sidneia como a minha esposa, melhor é ter ela como a minha irmã em Cristo. É a melhor condição. E lá no céu as primeiras coisas já passaram. Eu vou possivelmente ter essas lembranças da constituição de família e tudo mais. Só que esse não será o norte, não será a toada. Nos céus não será assim. E então é algo para a gente perceber que a dinâmica é diferente. Outra coisa que a gente pode perceber também é a questão de funções fisiológicas. Jesus diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Vai ter mesa. Jesus aqui, no seu ministério terreno, comeu pão, comeu ali o favo de mel. Parece então que nós realmente vamos ter percepção das pessoas, porque a gente vai reconhecer então quem é Abraão, quem é Isaque e quem é Jacó, não é isso? E aqui ele está falando sobre nós, olha, virão muitos que não são judeus. A bênção de que nós participaremos junto com os pais, Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. No reino dos céus. Diz mais: e digo-vos, desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Jesus está na ceia, última ceia. Ele está bebendo vinho, celebrando ali a ceia. Ele está dizendo: esta é a última coisa que eu estou colocando aqui de celebração numa mesa com vocês. A próxima será lá nos céus. Ainda não chegou, mas chegará. Ele é misericordioso, irmãos. Ele é paciente. Está chamando muitos para participar desse banquete. Mas acontecerá. E lá, nós vamos cear com ele. Vamos beber o vinho, vamos comer o pão, relembrando o seu amor por nós. O seu amor por nós. Então, estas são as questões do corpo do convertido. Um corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo que vai ter aí as suas funções fisiológicas. Eu não sei como que será, né? O banheiro, não sei, né? Vai precisar de banho, essas nuances aí. Mas a gente tem aqui o quê? Um vislumbre. Então, vida eterna. A gente quer terminar com esta parte. O que é a vida eterna? Não é? O que é? Primeira coisa que a gente quer colocar é que a vida eterna ela está hoje fora da nossa percepção humana. Fora. Tem um texto aqui, 1 Timóteo 6, verso 13 a 16, que diz assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de se revelar pelo bendito e único soberano, ou seja, por meio de Deus Pai, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a qual homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. É característica dos céus, a característica da onde está Deus. Ele habita em luz inacessível. E homem
algum jamais viu, nem é capaz de ver. Na minha opinião, né? Pastor José é referência na teologia, pode discordar e aí eu vou ouvi-lo, né? Mas na minha opinião, nós nem veremos Deus Pai na eternidade. Qualquer coisa que eu veja na eternidade que seja Deus Pai, será só uma teofania. Uma forma de Ele se revelar para que os meus olhos vejam. O Senhor, Deus Pai, Ele é Espírito. Se nós queremos ver Deus Pai, será só olhar para Jesus. Jesus terá o seu corpo lá, transformado. Diz Hebreus que Ele é a expressão exata de Deus. Se eu quero conhecer Deus e ver fisicamente, eu terei a pessoa de Jesus. Mas a pessoa de Deus Pai, a sua condição de ser um ser espiritual, eternamente Ele será um ser espiritual. E qualquer forma que eu vê-lo será só uma teofania, uma forma de Ele se revelar temporariamente para que eu possa ver. Homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Ele habita numa luz inacessível. Ele é Pai das luzes, como diz Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá dos céus. Descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, o que eu quero colocar para você é que a questão da eternidade é algo que nós não temos condição de compreender na sua totalidade, nem mesmo tivemos uma experiência. Uma experiência. Quem passou perto assim? Perto. Foi Paulo. E ele descreve essa experiência dele. A experiência de Paulo. Abre comigo nessa passagem de 2 aos Coríntios 12. Eu já pus aí os primeiros versos. Diz o verso, eu vou ler até o versículo de número 6. Diz assim o verso 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, só no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim se vê ou de mim ouve. Primeira coisa aqui é que ele faz uma descrição, né? Se é necessário que me glorie, quer dizer, olha, eu tive alguma coisa para falar, eu tenho alguma coisa para falar. Então, talvez seja isso que é essa frase. Se é necessário que eu fale, ainda que não convém, passarei as visões, as revelações. E ele vai falar, eu conheço um homem em Cristo. Ele está falando dele mesmo, só que ele não quis dizer, olha, Fala, não, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. A ideia seria mais ou menos essa, que o primeiro céu a gente pode identificar como esse céu da nossa esfera, a atmosférica aqui, onde vai o avião, onde tem as nuvens, né, e tudo mais. O segundo céu possivelmente seria a parte cósmica, né, as estrelas, a lua, os planetas. E talvez aqui então o terceiro céu seria esse ambiente eterno de Deus. Não que esteja depois do segundo céu, né? É um espaço espiritual. E que não está classificado se está entre esse primeiro e o segundo. Realmente o paraíso. E ele está descrevendo isso, não é? E ele diz que ele foi arrebatado desse terceiro céu, que ele nem compreende se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele está dando uma descrição. Mas ele coloca outra coisa aqui,
que não somente a descrição, passa aí por gentileza, Fernanda, acho que quando você passa destrava para mim. Mas ele vai colocar também a proibição. Fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis. O que é palavras inefáveis? O que significa a palavra inefável? É palavras que não tem como descrever. Inefável é algo que não tem como você narrar. Não tem como você descrever. Se eu falar, você não vai compreender. É mais ou menos isso. São palavras que não tem como eu colocar para você. Isso que significa palavras inefáveis. Paulo está dizendo, olha, as quais não é lícito ao homem referir. Ele não só faz uma descrição, mas ele fala que as coisas do céu, o que ele ouviu, não convém. Não convém. E aí ele diz assim, uma autolimitação que ele se coloca. De tal coisa me gloriarei, quer dizer, ele teve aquela experiência, não porém de mim mesmo, é salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, quer dizer, se eu contar isso para você, eu não serei nécio, quer dizer, eu não vou estar mentindo, mas eu me abstenho para que vocês não se preocupem por causa de mim. Então aqui, o Paulo, na sua experiência, ele faz uma descrição, mas ele coloca uma proibição e ele coloca uma limitação dele mesmo. Ou seja, quando a gente pensa no céu, é um ambiente de Deus. A gente não tem essa experiência. E também, quem poderia ter falado alguma coisa, se absteve de falar. Se sentiu proibido de falar e se autolimitou a falar. Então, o que é a eternidade? Para que eu possa responder essa pergunta, eu vou começar pensando em Deus. E nós temos aqui o atributo de Deus, uma delas que é a seidade. A seidade é o atributo de que Deus é a causa primeira. Presta atenção, eu tenho aqui esse celular. Eu posso empurrar esse celular. Eu posso fazer força em empurrar esse celular. Para ele se mover, eu preciso de uma causa, meu dedo empurrando. E isso daqui, ele virar, é um efeito, causa e efeito. Agora, para eu empurrar esse celular aqui, precisa de muitas condições. A primeira, eu preciso estar bem de saúde. Para estar bem de saúde, eu preciso me alimentar. Para eu me alimentar, eu preciso trabalhar. Para eu me alimentar, eu preciso ir num mercado, fazer uma compra. Para eu me alimentar, eu preciso ir no mercado, fazer uma compra e pegar um arroz. Aquele arroz, alguém teve que transportar, embalar, alguém teve que semear, teve que colher. É um monte de causas. Um monte de causas. Que hoje deságua num efeito de eu empurrar o celular. Mas Deus, Ele não tem nada que o provoque, que o instigue, que o empurre. Ele é a causa primeira. Ele é a causa primeira. É interessante a gente entender esse atributo de Deus para dizer que Ele é realmente a fonte de tudo. Nada o move, nada o impulsiona, nada o influencia. É Ele que é o start. Então, a doutrina de que Deus é a seidade significa que Deus é a primeira coisa. E temos mais um atributo de Deus que é a infinitude. A infinitude de Deus eu posso colocar assim a questão de imensidão. Imensidão. Aplicado, por exemplo, ao espaço quando eu falo de imensidão. Se eu saísse daqui, da onde eu estou, desse ponto que eu estou, e desse uma volta ao mundo, e voltasse e parasse aqui, uma volta numa linha reta, né? Vamos pegar a linha do Equador. Se eu estou na ponta do Equador, na linha do Equador, faço uma volta ao redor do mundo, que a linha do Equador é a parte central da Terra, o pessoal fala que é 40 mil quilômetros. 40 mil quilômetros.
Agora, se eu saio daqui, estou na linha do Equador, né? Para fazer uma volta, 40 mil quilômetros. Agora, se eu saio daqui, e vou até a Lua, é 10 vezes isso. Daqui até a Lua é 400 mil quilômetros. É 10 vezes a volta à Terra. É daqui na Lua. Então, imagine, né? Que eu queira ir daqui na Lua. Vamos colocar aqui a média seja de um homem, né? Num foguete com a avançada, né? Velocidade, ele chega em 3 dias. Em 3 dias. Agora vamos colocar um aspecto hipotético, né? Tá, eu quero diminuir essa distância entre estar aqui e na Lua. Não quero ser 3 dias. Vamos dizer que eu tenho uma águia. Uma águia. E ela consegue ir daqui na Lua e voltar em 10 minutos. Saiu daqui, pá, 5 minutos ela chega lá, pá, 5 minutos ela chega aqui. Ela poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Responda. Sim ou não? Não. Agora vamos dizer, se a águia não gaste 10 minutos, vamos dizer que a águia gaste 1 minuto. 1 minuto ela sai daqui, 30 segundos ela chega lá, mais 30 segundos ela chega aqui. Em 1 minuto ela foi e voltou. Ela poderia ter estado em 2 lugares ao mesmo tempo? Não. Vamos colocar 1 segundo. Essa águia vai demorar 1 segundo para ir na Lua e voltar. 1 segundo. Meio segundo para ir, meio segundo para voltar. Ela poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não. Qual é a única maneira da águia estar na Terra e na Lua ao mesmo tempo? Fala, José Arthur. Exato. Eu precisaria ter uma águia que o tamanho dela pudesse cobrir a distância entre a Terra e a Lua. Se eu tivesse uma águia que pudesse, o seu tamanho, cobrir a Terra e a Lua, ela poderia estar ao mesmo tempo nos 2 lugares, é isso? Quando eu falo da imensidão de Deus, é dizer que esse Deus é grande. Quando eu falo da imensidão de Deus, é dizer que Deus é imenso. Que tal forma que Ele é imenso, que Ele ocupa tudo. Se é estranho para você eu falar que para a águia estar ao mesmo tempo na Terra e na Lua precisa ser grande ao tamanho de ocupar o tamanho entre a distância, quando eu falo do atributo de Deus, que Deus é imenso, significa que está aplicado ao espaço. Ele não se move. É imutável. Ele está ocupando todo o espaço. Tem uma lei, tem a física diz que tudo que se move pode ser alterado. Tudo que se move pode mudar. As Escrituras dizem que a imensidão de Deus, Ele é imutável. Esse é Deus. Esse é Deus. Imutável. E não só isso, mas também que Ele não só ocupa o espaço, mas Ele também é eterno. Isso se refere ao tempo. Nem começo, nem fim, eterno. Uma característica que é só dele. Quando a gente fala vida eterna, a gente tem um conceito que pode ser um conceito errado. Eu tive um começo. Deus não. Ele não tem começo. Eu tive um começo e não terei um final. Talvez a palavra que mais cabe aí é imortalidade. Eu sou um ser imortal. Mas Deus é eterno. Significa que Ele não teve nem começo e não terá final. Essas duas características, ela define o que é infinitude de Deus. Deus é um ser infinito. Ele é grande, Ele tem imensidão.
E Ele é eterno. Não tem começo, não tem meio e não tem fim. Esses atributos nos ajudam então a compreender o que é vida eterna. Vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer esse Deus e Jesus Cristo, que é revestido de infinidade, que é imenso e que é eterno. A vida eterna, vida nos céus, é uma vida de aprendizado, enquanto nós estivermos lá toda a nossa eternidade. Isso é vida eterna. É conhecer a Deus, mas esse conhecimento vai ser progressivo. Vamos passar a eternidade conhecendo Deus, que é imenso, que é eterno, redundando, que é infinito. Isso é vida eterna. Nós estaremos lá com o corpo transformados, numa outra disposição, aprendendo, louvando, adorando esse Deus que é infinito, revestido de infinitude. Então teve uma vez um netinho que foi conhecer o seu avô, que morava às margens de um mar. E esse avô viveu a vida toda no mar, então ele teve a oportunidade de viajar nas suas embarcações e conhecer o mar adentro. Teve em vários portos, conheceu vários mares. E ele chega para conhecer o vovô e está ali na praia, ouviu muitas histórias do vovô e agora está conhecendo o vovô. E o vovô rapidamente o leva para a praia. E aquele menino chega na praia, bate a mão nas águas, volta para o vovô e fala bem assim: vovô, agora eu conheço o mar, vovô. Mamãe falou que eu ia conhecer o mar quando viesse conhecer o Senhor. Olha o mar, vovô, e bate a mão nas águas. Olha a palavra conhecer. O neto está conhecendo o mar, mas você tem um vovô que conhece o mar. Nós somos como esse menino. Um conhecimento de Deus muito pequeno, muito limitado. Mas quando chegarmos lá nos céus, vamos enveredar por mares de conhecimento. Isso é eternidade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, nós seremos cada vez mais transformados, de glória em glória, na própria imagem do Senhor Jesus. Vamos aprender tanto, vamos conhecer tanto a infinitude desse Deus, a imensidão desse Deus, a eternidade desse Deus, os atributos desse Deus. E isso cada vez mais nos fará parecer com Cristo Jesus, cada vez mais, recebendo a mente de Cristo Jesus, numa outra dimensão, numa outra vida, que está preparada para cada um de nós. Se você não tem Cristo como Senhor e Salvador, não perca essa oportunidade. A vida eterna é conhecer Jesus. A Deus e a Jesus que foi nos enviado. A vida eterna é você confiar no que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Ele estabeleceu uma ponte entre você e Deus Pai. E somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele te leva a Deus Pai. A vida eterna é você conhecer o que Jesus fez por você. E a vida eterna é também você conhecer o que a Bíblia descreve sobre você. De que você não tem comunhão com Deus, você não tem acesso a Deus. E que você precisa de Jesus na sua vida e no seu coração. Só Ele pode te dar a iniciação. Só Ele pode realmente colocar uma estrada em que você pode atravessar e ter a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e uma vida eterna com Deus. Estamos aí estudando sobre a questão de luto
morte, consolo e auxílio. Que esse vislumbre do céu possa te dar um desejo de estar lá. Um deleite, um pequeno, nesse supermercado da vida, um pequeno tira-gosto, para você entender que Deus está preparando coisas maravilhosas para nós.